Boa tarde, meu nome é Maria Hermínia Lafim, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e Fórum de EJA de Santa Catarina. Eu acho que essa discussão, parabéns, professora Mercúrio, acho extremamente pertinente, vai nos ajudar bastante nos debates no âmbito, principalmente das universidades. E a minha interferência é no sentido de tentar também ouvir um pouquinho sobre as possibilidades que a própria legislação nos aponta para buscar, no campo das universidades, processos de formação de professores voltados para a lógica. Gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre essa questão. Obrigado. Próxima entrevista. Boa tarde a todos. Eu sou Flávio Miranda, sou secretário de Educação do município de Palmares, em Pernambuco, e estou aqui representando a UNIM de Pernambuco. O que eu gostaria de fazer uma intervenção, colocar para o professor Jamil, é quando na sua fala o senhor coloca e destaca o avanço que foi o FUDEB, incluindo a educação de jovens e adultos para o financiamento, como a creche, como o ensino médio, educação inclusiva, etc., que de fato possibilitou e vem possibilitando que as políticas públicas sejam de forma mais sustentáveis, para o maior compromisso, a responsabilidade na questão do financiamento. No entanto, o que a gente está percebendo na prática, na grande maioria dos municípios, somente acredito na região Nordeste e Norte, mas nos fóruns da Undime e também em outros seminários, a gente vem percebendo isso acontecendo, é que basicamente o FUDEB, professor Jamil, está só para a questão da política salarial, com a questão do plano de carreira, a obrigatoriedade do pagamento do piso. Isso compromete quase que totalmente os recursos deste fundo para a questão salarial. E aí a questão do financiamento, do desenvolvimento da educação, começa então a ficar algo cada vez mais distante lá no chão dos municípios da escola. Então, gostaria assim, de uma intervenção sua que pudesse colocar como a questão do financiamento pode se melhorar para que de fato a gente possa ter políticas públicas sustentáveis, como se espera muito aqui da EJA neste seminário. Muito obrigado. A próxima intervenção e a última. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Carlos Eduardo, sou educando do IFTO. Estou aqui com o pessoal do Fórum de EJA. E eu tenho, na verdade, uma crítica, que é o que rola pelos corredores, que todo mundo sabe aqui, mas é o seguinte, é bonito chegar aqui e falar bonito, falar diferente, ok, mas o português que todo mundo entende, ninguém fala. Ontem o ministro falou sobre a educação ao longo da vida, à distância. Agora, a pergunta que não quer calar. Com que computador o trabalhador vai chegar em casa? A outra. Com que internet? O que a gente mais vê na rede social governo, Anatel, vai cortar o limite de dados para a internet fixa. Quer dizer, a móvel não presta, agora vai cortar a fixa. Pô, agora eu faço que nem a mulher, hora. Outra questão, agora a questão que eu quero que seja aprofundada, é a questão da evasão. Eu quero saber aqui, em nome de todos os educandos do Brasil, eu estou falando por eles, a questão da evasão. O que o governo vai fazer? Qual é o plano, a ideia para reduzir a evasão? Ok? Muito obrigado, gente. Vou passar para o professor Jamil para as suas considerações finais, comentar o debate, as questões e agradecer seus agradecimentos. Bom, eu primeiro vou responder à questão da professora Edilene. O professor Mauro fez um quadro emissivo
falei apontando alguns aspectos. Professora Edilene, eu acho que existe uma diferença de um vácuo entre estas 600, 700 pessoas que estão aqui em matéria de cultura de EJA e tomando-se como referência 27 estados e 5.600 municípios, uma outra cultura de gestão. A cultura passada, apesar do ordenamento jurídico mais avançado, pode perpetuar-se a despeito de um ordenamento avançado. Então, a questão do financiamento e sua importância para a EJA tem como primeira resposta, a meu ver, a meu juízo, tem esse vácuo, essa distância entre a cultura de quem está aqui, em que existe uma concepção emancipatória para a qual precisa de recursos, e a concepção geral que a ideia de supletividade deixou no país. Então, é preciso superar isso. Enquanto a ideia de supletividade estiver vigente como cultura, será difícil você, digamos, animar um gestor, e não é só o secretário de Educação, não, é o conjunto da gestão pública do Brasil, no sentido de dizer, são os velhinhos, são 6 milhões com mais de 60 anos, aí eles já chegaram lá, deixa eles e tal, nós temos que jogar com os meninos, com as meninas, entende? Esse tipo de concepção não é tão raro hoje no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vou articular com a pergunta feita pelo Flávio, que é a presença no Conselho Intergovernamental do Fundeb. Não dá para ficar só com o salário. Mas por que é só com o salário? E aqui eu vou puxar uma frase do professor Saviani, que diz assim: quem não domina o que os dominantes dominam, não tem capacidade para questionar o que eles determinam. Nós temos que dominar, por exemplo, orçamento. Se nós não dominarmos isso, nós vamos ficar a sabor de quem, como um tecnocrata, um burocrata, sei lá, ou como um técnico, ele diz, é assim e pronto. Ora, se nós quisermos que o financiamento, tal como está posto nas metas e nas respectivas estratégias, eles sejam contestadores desta cultura tradicional da supletividade, é preciso que nós formemos dentro dos nossos fóruns, dentro das nossas comissões, dentro da própria conferência, pessoas que dominem orçamento. Porque senão nós não vamos ter competência, é competência mesmo, para o compromisso com a EJA. E só aí nós vamos poder contestar e dizer, olha, não é bem assim. Qual é o domínio que nós temos, por exemplo, dos dados do Fundeb? Qual o domínio que nós temos das transferências obrigatórias e das transferências voluntárias? Nós pegamos um produto mal feito. Não dá, o dinheiro não dá. Bem, mas se a gente quiser agora pegar o PNL, pegar as metas, pegar as estratégias e levá-las adiante, a gente tem que dominar isso. Com relação ao... bem, e tem também a questão
evidentemente que aqui nós estamos dialogando com o MEC, de alguma maneira. Mas qual é o diálogo que nós estamos fazendo com os planos estaduais? Que precisam dar um colorido específico daquele estado. Qual é o diálogo que nós estamos tendo com a EJA no Plano Municipal de Educação? Que aí tem que dar, né, uma adequação às peculiaridades daquele município. Aqui foi dito, por exemplo, que a educação no campo está havendo um fechamento de escolas. Ora, Paulo, o que o plano municipal está falando a esse respeito? Como é possível fechar a escola? Como é possível fechar a escola? Isso nós tivemos durante a ditadura de Vargas. Isso é algo que é inconcebível. Que você feche alguma outra coisa, vá lá, mas fechar o hospital, fechar a escola no campo, mas e o plano municipal? Qual foi o aspecto que enfrentou essa questão? Bem, a questão da universidade e a formação de professores, a universidade tem autonomia. Ao mesmo tempo, as diretrizes são muito claras a esse respeito. É preciso ter uma janela, uma porta para a educação dos jovens e adultos e sua respectiva formação. Inclusive, vejam bem, no âmbito das estratégias, chega-se ao detalhe de dizer que é preciso uma formação docente para os apenados, que não é um grupo igual ao cidadão que não está privado de liberdade. A esse detalhe se chega. Bom, aqui é preciso haver, então, evidentemente, uma pressão interna no interior da universidade para que a autonomia universitária ela incorpore esta orientação do Conselho Nacional, antes pelas diretrizes e agora pelo PNE. Preciso cobrar esse tipo de coisa e não ser simplesmente um curso de 3, 4 semanas a esse respeito. É uma modalidade. Ora, a inclusão na LDB do conceito de modalidade não é uma coisa secundária. Finalmente, Carlos Eduardo, eu fico feliz de ver que você tinha na mão um iPad. Parabéns. Você está fazendo uso daquilo que você está pleiteando para todo mundo. É preciso haver uma intersetorialidade a esse respeito. O tratamento dessa questão, ela é educacional, mas não só. Ela tem que ser resolvida no âmbito da intersetorialidade das políticas públicas. E para isso, eu chamo a atenção, algo que eu tenho feito recorrentemente, quando falo do Plano Nacional de Educação. Foi criada uma nova arena de gestão, que são as instâncias de pactuação e negociação. Nós não podemos deixar que essa instância fique simplesmente com pessoas que apenas têm uma formação técnica, embora elas sejam importantes. É preciso que educadores estejam presentes para poder fazer valer a EJA como um direito da cidadania, portanto nacional, mas também como um direito humano e, portanto, de recorte cosmopolita. Com relação à evasão, eu acho que não se pode, e eu não posso responder pelo governo, o que eu posso dizer é o seguinte: não se pode tomá-la só como um comprometimento do MEC.
a imprensa nossa, ela costuma colocar na penumbra a responsabilidade dos estados e dos municípios. E não pode jogar toda a responsabilidade em cima do MEC. Nós somos um país federativo. Por isso a questão do regime de colaboração e por isso as normas de cooperação. Elas são fundamentais para que o financiamento seja um financiamento adequado, seja um financiamento que finalmente respeite as metas, as estratégias, porque elas não são apenas advindas de uma lei ordinária, elas estão apensas a uma emenda constitucional, não simplesmente a lei decorre de uma emenda constitucional, portanto a gente tem um lado de cobrança. Eu queria terminar minha fala, mais uma vez agradecendo a Secretaria e a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. Nós não podemos retroceder. Às vezes, quando não dá para avançar, a gente precisa não retroceder. Nós chegamos num ponto em que talvez nós tenhamos pela frente dificuldades em avançar. Mas nós não podemos